Fala galera, beleza? Bem-vindo ao curso Princípios do RP. Hoje nós vamos falar sobre a história do RP. Na aula anterior eu falei o que é o RP e agora que a gente vai contar um pouco a história do RP. Lembrando, a história do RP que eu vou contar aqui é desde da década 50, só que eu vou simplificar bem aqui a informação porque a gente tem um módulo explicando passo a passo dessa evolução do RP, ok? É mais uma introdução realmente. Então, nosso RP, o que acontece? O nosso RP está aqui, ok? Ele já foi evoluído para RP2, ou EAI, ou processos externos. Então, antigamente, o sistema, o que ele fazia? Ele controlava apenas processos isolados, não era um sistema integrado. Na década de 70 para 80, ele começou a passar para um processo integrado. E na década de 2000, processos externos. Lembrando aqui, né? Se a gente considerar que o Brasil entrou apenas em 1990, depois da reserva de mercado pelo Collor, da quebra da reserva de mercado, então a gente começou a evoluir muito aqui. E aqui a gente começou a ter processos isolados, depois integrados, quer dizer, a gente está, se eles lá fora já estão nesse processo, em 2000, a gente está chegando em 2020 com esse processo, a gente deve estar uns 20 anos em atraso, basicamente, ok? Mas essa é a sequência da evolução do processo. Então antes era MRP. O que era MRP? Ele controlava só materiais. Um detalhe aqui, tudo começou pelo controle de estoque. Tá? Então, antigamente todo mundo tinha que controlar estoque, era parte primordial dentro de uma empresa. Aí depois ele começou a controlar estoque, que é o MRP, Material Requirement Planning, o planejamento e requerimento de materiais para produzir aquele produto na minha fábrica, e controlava um back-office. Aí depois, na década de 70 para 80, começou a controlar o MRP2, que era a necessidade já de controlar mão de obra, carga máquina, para saber se naquela logística eu conseguiria entregar o material. Então, começou a fazer a evolução para esse processo, ok? E na década de 90, integramos essas duas áreas, mais o back-office, e gerou um RP, ok? Você vai entender lá no módulo 3, quando a gente começar a falar sobre a evolução dos sistemas. Então, e aqui a gente foi criando inovações, quer dizer, cada vez mais inovação dentro do sistema, e hoje a gente está nessa evolução aqui, o EAI, ou Enterprise Adaptive Integration. O que é? É um RP externo. Eu converso com outro RP, o que a gente chama aqui hoje na TOTS de mensageria ou mensagem única. E você vê que o sistema cada vez mais ele foi sendo mais flexível e tendo as mais funcionalidades. É claro que a gente falou, ou que eu vou falar também nas próximas aulas, ok? Então o sistema ele acabou tendo mais flexibilidade e mais funcionalidade para você poder gerir toda essa informação aqui. Por isso ele virou um sistema de gestão integrado. Ok? Aqui o front office, back office e a empresa. Então você vê que a gente começou a pegar todo o processo para fazer. Eu acho só que essa data aqui, para nós aqui, deve ser uns 20 anos de divergência, na minha opinião. De 10 a 20 anos, pelo menos, ok? Porque a gente teve reserva de mercado quebrada aqui em 90, só que eles vêm evoluindo desde 1960. A gente está com esse processo tudinho para trás, pendente ainda, ok? Então, numa próxima aula eu vou falar sobre para que serve o sistema, numa outra, como que funciona o sistema, para depois entrar em funcionalidades do RP, está ali funcionalidades do RP, contando que ele é flexível, ele tem que ser modular, ele tem que ter conectividade e ser segmentado. Ok? Até mais!